ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Está vendo? Combina exatamente com aquilo que João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, o próprio Senhor Jesus está dizendo: ninguém tem amor igual a este, de dar a vida pelos seus amigos. O que é que nós já vemos de cara com isso? A gente vê, Binha, que o amor e a doação, eles andam lado a lado. Se você não for capaz de se doar, então você não ama. Simples assim, para dizer se você ama Jesus. Se você não se doa por Ele, se você não ama, se você não se doa pela obra dEle. Porque, gente, quando a gente diz assim, eu amo a Deus, mas as pessoas dizem assim, eu amo a Deus, de uma forma muito abstrata, de uma forma muito superficial. E o amor a esse Deus envolve todo um conjunto de ações. Sabe aquele momento que você nem poderia fazer aquela coisa por aquele alguém, mas você fez? Isso é doação. Sabe aquele parente que você foi um dia para o hospital e ele ficou internado, mas lá a junta médica disse assim, e o pessoal do hospital: olha, infelizmente, minha senhora, a senhora não tem uma cama para a senhora dormir. A única coisa que eu posso oferecer para a senhora é essa cadeira aí, ó. Aquela cadeira confortável, tipo essa aqui, ó. Eu tenho essa cadeira confortável para a senhora dormir. Aí você chega e diz assim: não tem problema não, eu fico. Você não tem problema não, eu fico. Sabe o que é que te segura naquela cadeira ali? A noite toda? Amor. E esse amor é expressado, Judite, através de quê? Da doação. Cada momento, Michele, que você está ali, sentada, você não está ligando para a cadeira. Você só está vendo que Sérgio está ali, e que você tem que ficar perto dele. Isso é doação. Amor, gente, é isso. Muita conversa, o mundo hoje é cheio de conversa fiada. Se você não se doa, você não ama. Então, o que é que eu preciso fazer para demonstrar que amo esse Deus? Se eu me envolvo com a sua obra, com as suas coisas. Se eu sou capaz de deixar a minha própria vontade, se eu sou capaz de sentar na cadeira da pregação do Evangelho, e se preciso for, eu fico sentado na cadeira a noite todinha, Senhor, mas não importa, Senhor, eu quero que essa pessoa ouça a Tua palavra. Então eu vou ficar sentado na cadeira do evangelismo, eu vou ficar sentado, Senhor, nessa cadeira, porque essa cadeira é a cadeira que eu vou Te servir, que eu estou me doando para o Senhor, eu estou me doando, estou doando a minha vida para Ele. Porque foi isso que Ele fez por você, seu Rufino. Foi isso que Ele fez. Como eu não vou fazer? Como não morrer se Jesus morreu? Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. E cada cristão deve dizer isso. A minha vontade é secundária. A minha vontade eu posso até satisfazer, se essa vontade estiver alinhada com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se não for assim, eu nem faço questão que minha vontade seja nada. Não importa. Não importa. Irmãos, tudo nessa vida tem que apontar para Jesus. Se o passeio que você quer fazer vai te distanciar dele, não faça. Se a amizade que você insiste em ter te afasta dele, desfaça. Se o dinheiro te afasta dele, passe a mudar a sua mente e amar menos o dinheiro.
Se os teus bens te afastam dele, não se apegue aos teus bens. Por isso que Jesus dizia: você quer me seguir? Vai lá, vende tudo que você tem. Você acha que Jesus queria que o cara ficasse pobre? Não. Jesus queria ver se ele era capaz de doar. Eu não sei o que é que você tem que pode te afastar de ser um cristão melhor diante de Deus. Eu não sei, mas você sabe. A tua consciência, que é a janela da alma, sabe. Então você é capaz de dizer para Jesus: Senhor, eu preciso deixar isso que me atrapalha, que me impede de ser um cristão melhor. Eu vou deixar, Senhor, porque a melhor maneira de demonstrar amor por Jesus é se doar por Ele. Amém? Foi por isso que Ele morreu na cruz por nós. Ele doou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu quero meditar nessa manhã justamente sobre isso, com você que está aqui, com você que está em casa. O tema da nossa mensagem é: quem matou Jesus de Nazaré? Como é o tema da nossa mensagem? Esse tema já foi colocado no Brasil várias vezes, diversas vezes. Algumas vezes como realidade, outras vezes como ficção. Você se lembra daquela novela da Globo de antigamente, 1980, década de 80? Até os jornais do Brasil estampavam assim: quem matou Odete Roitman? Lembra? O pessoal de meio dia para tarde lembra. Era o jornal, o Brasil inteiro parou. Foi a novela que mais deu audiência no Brasil. Eu me lembro disso, porque eu estava negociando junto com o pastor Flávio uma chamada. Eu era adolescente, eu estava na TV Sergipe, negociando com o dono da TV Sergipe para colocar uma chamada da igreja na TV Sergipe. E junto com o pastor Flávio, nesse dia a gente estava lá e a gente conseguiu negociar e conseguiu colocar a chamada. Eu me lembro daquela manchete, porque todo mundo queria anunciar, todo mundo queria ser visto no horário da novela das 8. Quem matou Odete Roitman? Mas isso não é apenas ficção, tem algumas realidades. Quem matou fulano, quem matou Beltrano? Existem vários filmes e várias novelas e várias séries com esse título. Agora, igual a esse aqui, nenhum será jamais. Porque afinal de contas, quem foi que matou Jesus de Nazaré? Bom, a arma do crime, a gente sabe, foi uma cruz. Aquela cruz foi a arma do crime que matou Jesus. Então nós temos o quê? Todos nós vemos essa arma do crime. E a gente vê às vezes a arma do crime até pendurada no nosso pescoço. Talvez um de vocês tenha. Às vezes a arma do crime está numa pulseira. Às vezes a arma do crime está até tatuada no corpo de alguns de nós. A arma do crime está na lembrança de algum de nós. Ele morreu e a arma do crime foi a cruz. Mas o que foi que matou Jesus? E quem foi que matou, afinal de contas, Jesus de Nazaré? Se nós formos fazer uma investigação criminal, nós vamos começar um interrogatório. E nesse interrogatório que vamos fazer, vamos perguntar a algumas pessoas e alguns autores da Bíblia, para que eles nos forneçam informações, para que nós possamos elucidar esse crime e chamar a atenção e condenar os assassinos. Eu garanto a você que não foi um assassino só, foram vários. Mas esses assassinos, eles estão soltos. Quem foi que matou Jesus de Nazaré? O profeta Isaías,
Vamos interrogar o profeta Isaías e vamos perguntar a Isaías o que é que ele sabe sobre isso, sobre essa morte. Então, seu Isaías, por favor, você pode nos fornecer algumas informações a respeito disso? Aí Isaías diria: sim, Senhor. Lá no capítulo 53 do livro dele, está escrito, a partir do versículo 4, seu Isaías, que era da linhagem real, que profetizava dentro do palácio e fora do palácio, mesmo antes, ele já tinha sentido que algumas pessoas iriam matar alguém. 800 anos antes de Jesus vir ao mundo, nós já encontramos indícios de uma conspiração e de motivos. Quais são os motivos? Qual foi a motivação desse crime? E por que aconteceu esse crime? Aí, o nosso Isaías, sentado na cadeira do interrogatório, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, aflito e oprimido. Aí Isaías diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Olha o que Isaías diz: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Grava aí. E por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você já percebe que há indícios muito fortes de que eu e você tenhamos sido um dos autores desse crime. Porque Isaías começa a dizer que ele tomou sobre si as minhas dores, ele tomou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz, ou seja, o castigo que era para mim, que era para eu estar na guerra, era para eu já estar no inferno, ele chega e diz: eu estou aqui. Ele tomou sobre si. Então a gente já percebe, já entende que o Senhor Jesus, ele foi morto. E tem vários de nós aqui, nós todos somos fortes suspeitos a sermos condenados por esse crime. Quem matou Jesus de Nazaré? Quer outra dica de um outro assassino? De uma outra pessoa que matou Jesus? Versículo 10. Contudo, foi a vontade do Pai, contudo Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então aqui nós encontramos um outro indício, uma outra pessoa indiciada por matar Jesus, o próprio Pai. Porque está escrito, Isaías já nos oferece como testemunha, ele já nos oferece isso. Ele diz: o Pai agradou moê-lo. Você seria capaz, seu Jeovã, de entregar Vanzinho, seu filho, a morrer? De entregar Brenda? E por um monte de gente miserável que não vale nada, que não merece nada? Duvido que ele entregasse. Eu também não entregaria.
Mas está escrito aqui, ó, o pai agradou. Gente, como é que um pai se agrada em moer o próprio filho? Foi isso que aconteceu. Então a gente já encontra aqui, olha, um outro suspeito muito forte de ter matado Jesus. O próprio pai. Gente, como é que o próprio pai mata o seu filho? Qual foi a motivação desse crime? Qual foi a motivação desse crime que o próprio pai matou o filho? Sabe qual foi a motivação? Você, eu. Então a gente é culpado de novo, porque a gente está na motivação do porquê Deus fez isso com o filho dele. Quando o pai viu o filho, e o filho ainda chega para ele: pai, me livra desse mal. O filho chega e diz: pai, me livra desse momento. Pai, me livra dessa hora. Pai, o Senhor me absolve, pai. Aí a Bíblia diz, seu Isaías nos oferece informações, indícios fortíssimos de que foi que o próprio pai teve agrado enquanto o filho estava sendo morto. Agora, a motivação disso, irmão Antônio, foi você, índio. Então vai deixar você mais constrangido e mais complicado ainda, porque primeiro está escrito, e Isaías está dizendo a gente, nesse interrogatório, Isaías está dizendo que ele tomou sobre si o pecado que era nosso. Você sabe que muitas pessoas já foram para a cadeia por causa de outras, alguns conscientes e outros inconscientemente, mas já pagaram pelo pecado do outro. É como a gente diz assim: o justo paga pelo pecador. E nós estamos presentes nessa cena, tanto na primeira, porque foram as nossas enfermidades, e agora nós estamos na cena junto com o Pai, nós e Deus, porque nós fomos o motivo pelo qual Deus agradou em moer o seu próprio filho. Olha eu presente de novo nessa cena do crime. Gálatas capítulo 1, verso 4. Nós vemos mais um suspeito desse crime. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Coloca aí. Olha a sua Bíblia. O que é que diz de mais um suspeito desse crime, que nós estamos aqui tentando desvendar, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Nós estamos vendo aí um outro suspeito de ter matado Jesus. E quem é esse suspeito, afinal de contas? Ele mesmo. Olha o que a Bíblia diz. O que é que o apóstolo Paulo, sentado para o interrogatório, o que é que o apóstolo Paulo diz? Que ele se entregou, ele próprio se entregou. É um outro. Agora, ele se entregou, mas qual foi a motivação desse se entregar? Cida, Gilmara, Gilza, Michele, José. Você está vendo que tudo complica a gente? Que a gente fica, Mari, até constrangido. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é um amor tão diferente, que é um amor que traz constrangimento para a gente. A gente fica sem jeito. É por isso que a gente chora. É por isso que quando a gente sente a presença dele,
quando a gente sente que Ele está nos abençoando, quando a gente sente o toque da mão de Jesus na nossa cabeça, a gente chora porque a gente fica sem graça, a gente fica sem jeito. Como é que uma pessoa pode amar tanto o outro assim? Como é que uma pessoa pode se doar tanto, mesmo sem ter nada em troca? O que é que eu faço por ele? Eu não faço nada. Se eu fizesse todas as 24 horas por ele, todos os dias da minha vida, ainda não seria nada pelo que ele fez por mim. Imagine, se eu só venho para a igreja, se eu só vou para a rádio, se eu só levanto de noite às vezes para orar, para conversar com ele, se eu somente converso com as pessoas e tento ajudar algumas pessoas com a minha pequenez, com a maneira como eu sei fazer, como ele me ensina, e ainda é ele que me ensina. Até o que eu faço por ele é por causa dele. Então não tenho mérito nenhum. Nós não temos méritos nenhum. Você sabe o que é nenhum? Nós não temos. Ele diz aqui, a palavra diz, que ele se entregou. Você quer um depoimento dele mesmo, da própria vítima, da pessoa que morreu, quando ele estava vivo, antes de morrer? Não é quando ele está vivo depois que morreu, mas antes de morrer. Ele mesmo diz, lá em João capítulo 10, versículo 18, a Bíblia diz: a vida é minha. Olha o que o próprio Jesus, sentado no interrogatório, ele diz: a vida é minha e eu a dou porque quero. Ele próprio está dizendo: eu tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de resgatar essa vida. Então aqui a gente entende que ele próprio está dizendo que se matou, mas ele não se suicidou, não foi nem um martírio, porque Jesus, não me venha querer comparar Jesus com Tiradentes, não me venha comparar Jesus com nenhum mártir, nem com Estevão, nem com Paulo, nem com Pedro, nem com ninguém, porque Jesus não foi o mártir, ele foi o cordeiro do sacrifício. É diferente. Martírio e sacrifício são coisas diferentes. No sacrifício, você é perfeito. Então, se existir alguém que seja perfeito, então ele pode sim ser comparado a Jesus. Paulo não foi perfeito. Seu Tiradentes muito menos. Seu Estevão muito menos. Seu Pedro muito menos. Então eles não podem ser sacrifício. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Sabe aquele cordeiro que quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele estava do lado? Se você quiser o cordeiro, leve Isaque para o altar. Se você quer ver o cordeiro perto de você, leve Isaque para o altar. Porque se eu for capaz de subir o Moriá, se eu for capaz de pegar meu Isaque, de levar no altar e sacrificar, naquela hora o cordeiro aparece. Veja que coisa linda. Então ele nos diz aqui que na verdade ele próprio que doou a vida dele. Agora ele doou a vida dele por quem? Por Carmen, por Vera. Então vocês duas estão encrencadas de novo nesse negócio aqui. Você também, Alzinha. Você também, Jefferson. Você, Teixeira. Você, Carlos. Vocês estão encrencados porque a motivação do crime que aconteceu, que cometeu, foi você. Está vendo como a gente está encrencado, todo encrencado? Tudo aponta para nós. Hebreus capítulo 9, verso 28, não precisa abrir. A Bíblia diz que também Cristo, oferecendo-se uma vez, Ele tirou os nossos pecados. Oferecendo-se de uma vez,
Ele tirou os nossos pecados. Então quem foi que matou Jesus de Nazaré? Tem vários autores desse crime: Cláudio, Wellington, Karina, Deraldo, Ivana, Júnior. Vocês dois estão encrencados nesse crime. Aí a gente está condenado. A gente já está indo para o inferno, para a prisão, que lá é uma prisão interior. Aí esse mesmo homem que morreu, que todo mundo viu que ele morreu, que o legista assinou o laudo que comprova a sua morte, que os seus sinais vitais haviam acabado e já havia ficado 3 dias. O médico legista assinou: causa morte, crucificação, a arma do crime, a cruz. Quem foi que matou? Dete, Andréa, Sandra, Henrique, Jean, Aline. Quem foi que matou? Eu. E você que está em casa. E agora a gente vai para a prisão, a gente vai sofrer eternamente, porque essa prisão é uma prisão perpétua. É um crime inafiançável, é um crime que nunca se prescreve. E é uma prisão perpétua. Aí ele próprio aparece e diz: ó, são todos inocentes. Ele aparece para o tribunal, Tonho, e diz assim: ó, eu isento Toninho dessa morte, porque ó, eu estou vivo. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Ele diz, gente, realmente eu fui morto, mas vocês podem comprovar aqui agora que eu estou vivo. Então eu vou tirar a culpa de Mário John, vou tirar a culpa de Márcia. Ele diz assim: vocês todos são inocentes, se vocês entenderem por que o meu sangue foi derramado naquela cruz. Aí o que é que a gente faz? A gente começa a cuidar da nossa vida. A nossa consciência agora, Jardim, a gente passa a levar para outras coisas, e a gente se torna culpado de novo. A Bíblia diz sobre isso, quando fala assim: e muitos estão crucificando novamente o Senhor. Quando é que eu estou crucificando novamente o meu Senhor? Quando eu não sou capaz de compreender e de me comportar com tamanha gratidão por aquilo que Ele fez por mim. É por isso que nós crentes, e as pessoas às vezes não entendem, a gente que é crente, a gente fala assim: aceita Jesus como seu Salvador, porque esse homem que foi morto, mas ressuscitou, e ele chega e prova que ele está vivo, nos inocentando, e mesmo a gente se fazendo pecador de novo, pisando nele. Gente, é muito amor um negócio desse. Mesmo a gente sendo pecador, a gente sendo miserável, a gente sendo o mais vil pecador, ele chega agora e diz assim: ó, o que eu fiz foi uma faculdade, eu fiz uma universidade, depois eu fiz especialização, doutorado, e agora eu sou a maior autoridade no direito criminal. Agora eu quero ser seu advogado. Ninguém nunca ganhou uma causa minha. Olha o que ele diz: ninguém nunca ganhou uma causa desse advogado. O acusador logo se manifesta e começa a nos acusar de muitas coisas. E esse acusador começa a falar as coisas de Linda.
E esse acusador começa a falar de Lu de Laércio, começa a apontar seus pecados, Juliana, e dizer assim: olha, essa daqui não tem jeito. Aí esse advogado que morreu por nossa causa, que sofreu por nossa causa, injustamente, que ressuscitou, que provou que estava vivo, que agora ele se formou na maior universidade de direito do mundo. Ele é a maior autoridade em todas as áreas. Ele não é a maior autoridade apenas no nicho. Ele é autoridade em todas as especialidades. Se for na área civil, ele é a maior autoridade. Se for na área crime, ele é a maior autoridade. Se for na área trabalhista, ele é a maior autoridade. Se for na área previdenciária, ele é a maior autoridade. Aí ele chega e diz para nós: eu sou seu advogado se você quiser, mas você tem que querer, porque vai chegar uma hora que você vai enfrentar o tribunal pelo crime que você cometeu, porque existe um acusador. Existe um acusador. É o Ministério Público do Inferno que está acusando você. Está lhe acusando. E esse Ministério Público do Inferno que está acusando, está pedindo a sua condenação. E outra coisa, é prisão perpétua. E agora, além de ficar preso perpetuamente, a pessoa vai ficar ardendo o tempo todo no inferno. Aí ele chega, ele que já sofreu tanto por nós, ele chega e diz: Grilo, eu sou o seu advogado, fica tranquilo, porque eu nunca perdi nenhuma causa. Fica tranquilo. Ó, Daniele, fique tranquila, porque esse advogado que você contratou, ele é infalível. Sabe por quê? Porque além dele ter todos os argumentos, ele demonstrou porque ele é o melhor. Agora, o que é que eu faço por esse homem? Eu acho que indo para a igreja só uma vez por semana, eu estou fazendo até um favor para ele. Eu acho que o fato de eu me levantar para orar, eu estou fazendo muita coisa por ele. Se a gente fizesse 24 horas, trabalhasse para ele todo dia, ainda era pouco. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Isaías diz para nós, Kelly, que as nossas roupas mais lindas são trapos de imundícia diante dele, porque a gente não tem o que apresentar. Por isso Paulo falou: o amor dele me constrange, eu fico sem jeito, eu fico sem saber o que dizer. Sabe quando você fica sem saber o que dizer diante de uma pessoa? É a gente diante de Deus. É por isso que a gente chora. Não tem, pai, eu não tenho argumento, eu não sei o que dizer diante do Senhor. O Senhor fez tanta coisa que eu não entendo. Por isso que diz aquela música: que amor é esse? Não tem? Ainda bem que o teu amor me conquistou naquela cruz, e eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, que me curou, me libertou, e agora estou aos teus pés. Olhou para mim, tirou as minhas dores, veio me salvar. É tanto amor que o meu Deus tem para me dar, e o que darei ao meu Senhor por morrer em meu lugar. Que amor é esse? Não há nada igual, sobrenatural, incondicional. Me libertou, me aceitou, me transformou. Que amor é esse? Não há nada igual, sobrenatural,
incondicional, me aceitou como eu sou, me transformou. A única pergunta que a gente tem a fazer: que amor é esse? Está vendo? Não tem o que a gente dizer. A única coisa que eu posso fazer, Jesus, é dar a Ti a única coisa que eu tenho, que o Senhor se agrada. Jesus, o único jeito que eu tenho é o que eu e você temos que dizer para Ele. O único jeito que eu tenho é entregar para o Senhor o meu coração. Eu entrego ao Senhor o meu coração, eu entrego ao Senhor a minha vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Está vendo? A vida que tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a única coisa que eu preciso fazer. É a única coisa, Senhor, que eu posso fazer. Tudo, o melhor. Porque se eu der um celular não vai adiantar. Senhor, se eu construir um templo lindo, não adianta. Porque lá em cima não entra essas coisas. A única coisa que entra lá em cima é o coração de um pecador arrependido. Foi por isso que Ele veio. Foi por isso que Ele fez tudo isso. E só está esperando que você tome uma atitude. Que você diga para Ele: Senhor, eu estou aqui lavado e remido. Senhor, agora eu vou viver para Ti. Quando você vive para Jesus, você não busca motivos na vida de alguém para sobreviver. Quando você vive para Jesus, você não se desespera por ninguém. Quando você vive para Jesus, você não se frustra com ninguém, porque Ele nunca vai te frustrar. Quando o seu maior motivo de viver é Jesus, você não vai se frustrar quando alguma coisa não der certo aqui nessa vida, porque o que tinha mais de dar certo já deu. Ele é o meu advogado, e Ele nunca perdeu uma causa. A causa já está ganha. É por isso que nós somos chamados um povo mais do que vencedores. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? É aquela pessoa que vai lutar, mas ele já sabe que vai ganhar. Quem tem Jesus já sabe que é inocente, já sabe que está pelos séculos dos séculos, porque está escrito na palavra dele. E esse livro é o que traz todas as provas. As provas estão aqui. São provas cabais, incontestes. Toda a prova está aqui nesse livro. Eu me apego ao livro dele e digo: eu tenho aqui a prova de que Ele é o meu advogado. Está aqui a procuração que eu dei a Ele. Eu dei uma procuração a Ele com amplos poderes para Ele me representar, e Ele me levará para a eternidade. Amém?